Marcinho VP. Traficante Marcinho VP. Aí eu fiz a defesa de Marcinho VP dizendo, olha, Marcinho VP foi preso em 1996. Você deu um exemplo de Sérgio Cabral, que pegou 420 anos e falou que em menos de 7 anos ele foi solto. Marcinho VP foi preso em 1996. O garoto tinha 20 ou 19 anos quando ele foi preso. Ele pegou 10 anos em Bangu 1. Depois ele pegou 18 no RDD. O sistema do RDD, os senhores sabem mais do que eu como é que funciona. É simplesmente, você fica 22 horas enjaulado, você não toca na família, não toca em ninguém, e tem 2 horas de banho de sol. Então, se você for ver dentro dos princípios da legalidade e da igualdade, por que um pretinho pobre está preso e pega esses anos todos de punição e o poder não sustenta a prisão que pegou? Por quê? Por que 44,5% dos presos dentro da nossa nação não têm transitado e julgado as suas sentenças e estão guardados lá até hoje? Nós temos que mudar alguma coisa na nossa legislação. Sim. Eu vou explicar, tentar explicar de forma teórica o que acontece. O crime de corrupção, ele mata muita gente. Aquele que comete o crime de corrupção, ele é um verdadeiro genocida. Porque por conta da corrupção, a verba não chega no hospital, a comida não chega aos mais necessitados. Então, na minha opinião, o corrupto tinha que ter uma pena muito mais grave que o traficante, tinha que ter uma pena muito mais grave que os ladrões, que os roubadores, mas não é assim. No ordenamento pátrio, vale para manter a prisão, e eu acho que também é um fundamento, tinha que ser em situação de equivalência, não estou falando aí elevar a pena da corrupção e diminuir a de quem rouba, de quem mata, quem comete outras atrocidades. Mas no ordenamento jurídico atual, aqueles crimes que são cometidos com violência, eles tendem uma correção mais severa. Sobre o Marcinho VP, em seu Twitter, me corrija se eu estiver errado, você escreveu: liberdade para Marcinho VP, pai de Oruan. Escreveu Daciolo em seu X. Apenas um grito de um filho com saudade do pai. Completou. Marcinho VP, agora já um trecho da página de notícias Terra. Marcinho VP está preso desde 1996, quando ainda tinha 20 anos. As condenações de Márcio por tráfico de drogas e por homicídio somam 44 anos de prisão. E aí o filho dele escreveu: meu pai é minha referência. Vou abrir uma aspas, antes. Abre aspas. Oruan teria dito, abre aspas, meu pai é minha referência. Vou falar dele sempre. Meu pai é meu herói. Ele fala que é herdeiro. Herdeiro de quê? De que esse rapaz seria herdeiro? Olha o que eu vou falar aqui, meu irmão. Esse rapaz, eu não sei a idade dele. Você sabe dizer a idade dele? Oruan, não sei, cara. Posso pesquisar aqui e te falar agora. Vai desenvolvendo aí. Qual é o grande cenário? Esse rapaz, ele pega a sua juventude, né? 23 anos. Então ele pega ele fica preso. 23 ele tem? 23. Então, enquanto Marcinho VP, que está escrito que ele pegou 10 anos de Bangu 1, enquanto ele estava em Bangu 1, ele tinha um relacionamento com essa criança. Então, dia de visita, que você quer dizer. Ele tinha um relacionamento. É a única relação que quando eu fui preso, meus filhos me visitavam todo final de semana. Entendeu? Eu fui preso 5 vezes. Todo final de semana, meus filhos chegavam lá para me visitar. Não sabiam onde eu estava. Meus filhos nem imaginavam onde eu estava. Eu digo para você que eu posso dizer que 99,9% das crianças que têm o pai preso até seus 8, 9 anos de idade, não sabem que o pai está na cadeia. Porque a mãe, a avó, vai falar que ele está trabalhando. Para os meus filhos, eu estava trabalhando. Então, essa criança não tem noção do que o pai fez, ou o que o pai cometeu. Então, o pai está pagando o crime. Essa criança, ela é inocente. Ela é inocente. A criança, a esposa, a mãe, são inocentes. Então, esse garoto, eu não saberia dizer qual seria o herdeiro de quê e como ele se expressou para dizer isso. Mas eu sei dizer que o pai, meu irmão, o elo de um pai com um filho, varão, por mais que... De uma mãe também, é mais ou menos assim, eu tenho 3 crianças. Você vai ver à medida que você tem dois filhos. O varão tem 2 filhos. E os nossos filhos, eles podem cometer o erro e podem, de repente, ir para uma direção que não seja a direção correta. Mas nós nunca vamos deixar de amar e nunca vamos deixar de querer o corretivo deles. Que eles se acertem e o amor por eles. Esse jovem
que colocou herança de pai, eu não saberia qual é a herança do pai. Eu sei que esse jovem, de determinado momento, ele explode. Só fazer um parênteses. Hoje tem uma brincadeira que o pessoal fala assim, meu irmão, trabalhadura, né? Eu só queria ser herdeiro. E algumas pessoas falam, ainda bem que eu nasci herdeiro. Herdeiro, que ele falou, foi na conotação de patrimônio. Herdeiro de um patrimônio. Mas que patrimônio é esse que construiu o Massinho VP? Se ele era da favela, nasceu, foi para São João de Meriti um período e tal, depois começou roubando ali em São João de Meriti quando tinha 13 anos. Teve uma situação que o pai foi assassinado, a mãe foi presa diversas vezes, ele foi morar com a tia, etc. E depois começou a roubar e depois se envolveu com o tráfico. Quando tinha 20 anos de idade, já era uma liderança do tráfico e é tido pelas autoridades de segurança pública como uma das lideranças de uma das maiores facções criminosas da América Latina. Eu particularmente, meu irmão, eu vejo o quadro dele de uma forma. Eu não sei, dentro da nação, outro quadro de tempo igual o desse rapaz preso. Uma coisa eu sei, pode ter conhecido o sistema, pode saber como ele funciona. O sistema, ele chama a atenção de você de um lado para poder pegar a nação do outro lado e entregar toda a nação. Quando eu fiz um exemplo aqui, que pior do que o tráfico e da milícia ao governo, é justamente isso. Quando você colocou um cenário aqui, falando justamente das pessoas, da corrupção, que você acha muito mais grave do que o tráfico, muito mais grave que qualquer outra, que deveria ser um exemplo ainda maior de punibilidade. Pior ainda são os grandes lideranças da nação, como você dá o exemplo de Bolsonaro e de Lula, que eles conseguem fazer ainda pior, porque eles entregam a nossa nação e o nosso povo para o mercado internacional. Nenhum governante, desde a redemocratização, teve coragem de peitar um sistema internacional mantendo o nosso povo como colônia. Esses matam ainda mais do que a corrupção interna. Esses são ainda piores do que os demais. Então, aí já é crime de lesa pátria. São crimes, que o cara está entregando a nação brasileira. Quanto ao cenário desses jovens, quanto ao pai dele, esse jovem até hoje ele faz sucesso, ele está ganhando o dinheiro dele, ele está proporcionando o lado financeiro dele. Mas eu acredito que tanto como o Marcinho VP, como qualquer outra pessoa que esteja preso por um crime que cometeu, que ela esteja preso, que ela cumpra a prisão dela, mas eu acredito na ressocialização de um ser humano. Eu acredito nisso.